Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula de geografia, tá certo? Do quarto bimestre. Nós vamos falar sobre o trabalho na cidade e o trabalho no campo, tá ok? Nós vamos conhecer as principais relações entre o trabalho na cidade e o trabalho no campo, tá certo? Como você pode observar, gente, o espaço natural, aos poucos, ele foi sendo transformado, tá certo? Dando lugar aos espaços geográficos rurais e urbanos, tá certo? O campo e a cidade, eles apresentam características distintas e seus trabalhadores também desempenham diferentes funções. Vocês sabiam? Então, nessa aula, nós vamos abordar, ou seja, nós vamos conhecer os principais trabalhadores do campo, tá certo? E da cidade e a forma como eles atuam em seus respectivos trabalhos. Então, você pode observar aí a área urbana, né? E a área rural, o campo em si. Como esse espaço ele foi transformado, tá certo? Então, logo abaixo você pode ver um mapa, né, representando aí o território brasileiro que é ocupado por terras agricultáveis, né, a terra da agricultura, então são 41%, tá certo? Então, no Brasil, gente, o trabalho no campo, ele envolve de forma direta ou indireta cerca de 17 milhões de pessoas, tá certo? Nosso país, ele se destaca pelo grande número de propriedades rurais, somando o quê? Mais de 5 milhões de estabelecimentos. Além disso, o IBGE, gente, ele estima que esses estabelecimentos rurais, eles ocupem uma área superior a 350 milhões de hectares. No seu livro, na página 3, você pode observar que aí dos estabelecimentos são liderados por homens, 87%. E o tamanho médio por dono de terra, 69 hectares, certo? Por terra. E das propriedades no Brasil, tem mais de 1.000 hectares, 1%. Aí você pode acompanhar tudo isso na página 3 do seu livro, tá certo? Agora, nós vamos passar adiante e nós vamos falar, vamos observar algumas características relacionadas ao trabalho, tá certo? Então, cada estabelecimento rural, ele possui suas próprias características, tá ok? Então, por isso, gente, que o trabalho no campo não é desenvolvido de forma homogênea, tá certo? No entanto, é um consenso que o campo, ele abriga, né, um grande número de trabalhadores. Então, o que é que acontece? Os trabalhadores rurais, eles podem ser classificados basicamente como nós vamos destacar cada um deles, tá certo? Então, vamos ver aí os parceiros, né, que consiste na parceria entre dois produtores rurais, sendo um deles o quê? O proprietário e o outro contribui com o trabalho, realizando o cultivo da terra. Então, a produção que é dividida entre o trabalhador e o proprietário, tá certo? Aí, nós temos mais abaixo os meeiros. Estes são trabalhadores que realizam todo o trabalho de produção, certo? Então, a produção ela é realizada à meia, ou seja, ela é dividida de forma igual entre os proprietários e o produtor, tá ok? Aí nós temos o que? Agricultores familiares. O que é isso, professora? São aqueles que desenvolvem suas práticas agrícolas, certo? Utilizando a mão de obra familiar. Então, os agricultores familiares, eles normalmente trabalham em pequenas propriedades rurais, certo? Onde desenvolve o quê? A agricultura voltada para a subsistência, né?
onde os seus cultivos são amplamente diversificados. Aí, mais abaixo, nós temos o quê? Arrendatários. Nesse tipo de trabalho, o arrendatário, ele aluga, né? Está arrendando, ou seja, ele aluga a terra, né, de uma outra pessoa, pagando um aluguel mensal ou anual, tá certo? Ele paga para ter acesso àquela terra, tá certo? Assinando um contrato, algo desse tipo. Aí, mais adiante, nós vamos ver o quê? Os poceiros, certo? O que é isso? São os trabalhadores que contribuem, ou seja, que possuem a posse da terra, né? Porém não sua, né, propriedade, ou seja, não possui nenhum documento que comprove ser dono da terra. Normalmente, os poceiros realizam agricultura voltada para a subsistência, certo? Agora nós vamos falar sobre os assalariados, né, que são muitos trabalhadores que hoje hoje em dia, até na nossa sociedade, existem pessoas assalariadas, tá certo? Então, os assalariados são trabalhadores, né, do campo, são aqueles que recebem o salário previamente determinado para realizar as atividades, certo? Que o proprietário, ou seja, o dono da terra, ele pede que ele faça, tá certo? Então, o trabalho, ele pode ser por tempo determinado ou indeterminado, tá certo, gente? Vocês podem observar aí, olha, a gravura, né? É a agricultura familiar. Ela pode ser desenvolvida por pessoas do grupo da família, certo? Pessoas que moram numa família. Agora, nós vamos adiante. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho nas cidades. Gente, cerca de 85% de toda a população brasileira, ela encontra-se residindo aonde? Residir é morando nas cidades, tá certo? Essa é uma característica que se acentuou de forma significativa, né? Ao longo das últimas décadas, tá certo? Então, juntamente com este motivo, que atualmente as cidades concentram o maior número de postos de trabalhos, né? E também a maior quantidade de trabalhadores, tá certo? O trabalho na cidade, a cidade que se concentra maior grupo de trabalhadores. Trabalhar, gente, é realmente necessário, né? E essencial para quê? Para que mais tarde nós possamos, primeiro, garantir a nossa sobrevivência, né? Precisamos nos alimentar, pagar, né, pelos serviços, né, que nós utilizamos. E também, gente, mais tarde nós precisamos ter o quê? Ter uma garantia de vida, certo? Por isso que nós precisamos trabalhar e um trabalho de carteira assinada, tá certo? Então, nós vamos ver agora os trabalhadores da cidade que podem ocupar cargos públicos ou privados, tá certo? Então, nós vamos ver alguns exemplos de trabalho desenvolvido nas cidades. Aí eu tenho os funcionários públicos, né? São aqueles que ocupam cargos em empresas públicas, tá certo? Já os operários são aqueles que integram, né, o que chamamos de classe operária. São os trabalhadores que normalmente utilizam trabalhos considerados pesados, né? Atuando sempre, geralmente nas construções civil. Já os bancários são aquelas instituições financeiras, né? Responsáveis por captar recursos e investir em emprestar capital com uma significativa taxa de juros, certo? Os bancários, gente, são pessoas que trabalham em agências bancárias e realizam o atendimento ao público. Agora nós vamos falar sobre os comerciários.
Os comerciais são aquelas pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais, como vocês podem observar aí, ó. Nas lojas, supermercados, nas padarias, nas farmácias. Já os comerciantes são os proprietários dos estabelecimentos comerciais, certo? E os consumidores são as pessoas que compram os produtos. Já os feirantes são aquelas pessoas que trabalham em feiras livres, né? Onde comercializam uma série de produtos que podem não ser, pode ser ou não pode ser alimento. Você pode ver aí, ó, os feirantes aí na gravura, né? As pessoas que trabalham nas feiras livres. Aqui eu não coloquei, mas no livro de vocês, na página 6, fala sobre os trabalhadores das indústrias, que são aqueles que é responsável atualmente pela produção da maioria dos produtos, né? Que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá certo? E para nós concluirmos a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho informal. Que tipo de trabalho é esse, professora? É o trabalho onde o trabalhador não possui um vínculo empregatício, né? Com nenhuma empresa. Por esse motivo, gente, o trabalhador informal não possui direito aos benefícios sociais como o seguro-desemprego, o INSS e a aposentadoria por tempo de trabalho, tá certo? Mas o Brasil agora, atualmente, ele apresenta um grande número de trabalhadores informal, tá certo? Isso acontece devido ao quê? Ao elevado índice de desemprego, tá certo, gente? Então, como por exemplo, trabalhadores informais, nós podemos citar os vendedores ambulantes, os camelôs, os vendedores de pipocas, entre outros mais, tá certo? Eu espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula.